Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Cálculo e hoje nós vamos iniciar um tópico novo chamado Análise Gráfica usando Derivadas. Para a gente conseguir entender essa parte, de analisar um gráfico via derivadas, nós precisamos entender qual é o significado matemático da derivada olhando em um gráfico e também conseguir entender o que são os valores de máximos e valores de mínimos, ou seja, os pontos críticos, os pontos extremos. Então, repare só, aqui nós temos um eixo y e o eixo x, Lembrando que o eixo y nada mais é do que a função f de x, Então aqui eu tenho y por x ou f de x por x, tanto faz. E aqui eu tenho um gráfico de uma função que não interessa no momento qual é essa função, Mas é um gráfico que representa uma função. Se vocês observarem, existem vários topos e fundos nesse gráfico da função. E essa função está delimitada entre dois pontos, ou seja, ela está delimitada em um intervalo entre o ponto A e o ponto B. Então tem que ficar muito claro quais são os pontos que ela está delimitada. Qual o ponto do limite da esquerda e o ponto do limite da direita. Então, a gente vai ter que identificar nesse gráfico quais são os topos e os fundos. Só que, na verdade, existem duas classificações. Os mínimos e máximos locais e o mínimo e máximo absoluto. Como que a gente pode pensar? O máximo absoluto é o topo mais alto. Então, se vocês observarem aqui, o maior topo que nós temos entre o número 1, o 3, o 5, o 7, o 9, o 11 e o 12, o máximo absoluto, aqui, eu coloquei como número 12. Parece muito próximo do número 5, Mas o 12 só está um pouquinho mais em cima do que o 5. E o mínimo menor do que todos os mínimos, então entre 2, 4, 6, 8 e 10, o menor deles é o número 8. Então o mínimo absoluto é o 8. O máximo absoluto é o 12. Dessa forma, os demais máximos e os mínimos serão chamados de máximos e mínimos locais. Então, se o número 1 não é o máximo absoluto, a gente vai chamar ele de máximo local. Então, nessa localidade, o número 1 é o ponto máximo. Portanto, ele é um máximo local. Aqui o 2 é um mínimo local. O 3 é um máximo local. 4 é um mínimo local. O 5, de novo, muito perto de ser um máximo absoluto, mas eu coloquei ele como sendo um máximo local. 6, mínimo absoluto e assim por diante. Dessa forma, então, olhando para um gráfico, nós temos que identificar quais são os pontos de máximo e mínimo, local e absoluto. É essa a ideia. Qual é a finalidade de nós podermos identificar os máximos e mínimos em um gráfico? É que em todo ponto extremo, de máximo e mínimo, a derivada da função ela é nula. O que isso significa? Olha só, que quando a gente tem um gráfico e esse gráfico está subindo, a derivada ela é positiva. Por quê? Porque a reta tangente que vai beirando esse gráfico, ela está apontada para cima, exatamente nessa parte aqui, ó. Então é como se você pensasse que a sua reta tangente ela é um carro, Se o carro está subindo a montanha, significa que a sua derivada ela é positiva. Quando chegou lá em cima e ficou na horizontal, ou seja, o coeficiente angular é nulo, a derivada é igual a zero. Depois que começa a descer o carro, a derivada é negativa, fica nula, positiva, fica nula, negativa, fica nula, positiva, nula, entendeu? E assim vai indo. Então, toda vez que a reta, que o gráfico estiver subindo, a derivada é positiva. No ponto máximo, que é o ponto de reversão, a derivada ali ela é nula. Enquanto está descendo, a derivada é negativa e assim sucessivamente. Então, como a derivada mede o grau de inclinação da curva, ou seja, quando a curva cresce, a derivada ela é positiva, é maior do que zero. E quando a curva ela desce, a derivada ela é negativa. Porém, nos pontos de máximo onde há uma reversão, a derivada ela é igual a zero. Como que nós podemos identificar isso? Veja com muita atenção. Aqui eu tenho o seguinte exemplo, ó. Eu tenho a função x² menos 2x menos 3. A gente sabe que isso aqui é uma função de segundo grau, Porque o maior expoente da nossa variável é o 2, então é uma função de segundo grau. Aonde, no plano cartesiano, localiza-se o ponto crítico. O que seria o ponto crítico? É um ponto no plano cartesiano. Então vamos lá.
A primeira coisa que a gente tem que fazer, como regra, é pegar a função e derivar ela. Quando a gente está derivando, ó, x ao quadrado menos 2x menos 3, derivada de x ao quadrado é 2x, de menos 2x é menos 2. O menos 3 vai embora. Então, a derivada dessa função é 2x menos 2. Agora, o que a gente faz é isolar o x. Se 2x menos 2 é igual a zero, né? 2x menos 2 é igual a zero, passa o menos 2 para o outro lado. 2x igual a 2. E passa esse 2 que está aqui multiplicando o x, dividindo o número 2 que está do lado direito da igualdade. Então, x é igual a 1. O que isso significa? Que o x crítico ele é igual a 1. Portanto, no plano cartesiano, no eixo x, o ponto x igual a 1 é o ponto x crítico. Falta agora encontrar o y crítico. Como a função f de x nada mais é, né, do que o nosso y, igual eu coloquei aqui em cima, basta pegar o x crítico e substituir na função. Fazendo essa substituição aqui, ó, a gente tem que a função f de x, que ela era dada por x ao quadrado menos 2x menos 3, quando x valer 1, ou seja, o f de 1 vai dar 1 menos 2 menos 3, que é igual a menos 4. Portanto, o y crítico vale menos 4. Aí, o que você faz? Você vai esboçar o plano cartesiano, eixo y e eixo x. Repara, né? Aqui a gente tem uma parábola voltada para cima, a concavidade dela é para cima, porque o x ao quadrado é positivo. E qual que é o ponto de mínimo dessa função, que é o ponto crítico? É onde y valer menos 4 e x valer igual a 1. Então, é exatamente nesse ponto que é o menor ponto do gráfico da função. Vamos lá agora ao outro exemplo. Então, aqui eu tenho uma função de 3x à quarta menos 4x ao cubo menos 12x ao quadrado mais 5x, tá certo? É uma função de quarta ordem, porque a variável que tem o maior expoente, né, o x, está elevada à quarta potência. Então, é uma função de quarta ordem. Como é que a gente vai encontrar os pontos críticos? A primeira coisa que a gente faz é derivar a função. Quando a gente deriva ela, a gente vai ter derivado de 3x à quarta vai dar 12x ao cubo. De menos 4x ao cubo, menos 12x ao quadrado. De menos 2x ao quadrado é menos 24x. E o 5 vai embora porque está sozinho. Então, beleza. Então, a derivada que deu 12x ao cubo menos 12x ao quadrado menos 24x, eu vou reagrupar ela. Eu vou reagrupar ela dessa forma. 12x, que multiplica x menos 2, que multiplica x mais 1, né? Aqui eu vou fazer uma distributiva, e quando eu faço a distributiva, eu volto nesse valor aqui de cima. Isso aqui é um passo de matemática básica que vale depois eu revisar com vocês durante a aula. Mas ele é necessário porque fica mais claro de você enxergar agora quando que essa derivada é igual a zero. Então, qual que é a receita de bolo? A primeira coisa que você tem que fazer é pegar a função e derivar. Essa é a primeira coisa. A segunda é você pegar a derivada e igualar a zero. Aí você se pergunta, mas professor, se eu for igualar 12x, que multiplica x menos 2, que multiplica x mais 1 igual a zero, quando que essa função vai resultar em zero, né? Quando que ela é igual a zero? Em 3 casos. Então, olha só, o primeiro caso, se eu colocar x igual a zero aqui, ó, 12 vezes 0, que multiplica 0 menos 2, que multiplica 0 mais 1, tudo isso vai dar zero. Porque 0 vezes qualquer coisa vai dar zero. Então, 0 é um ponto crítico. O outro ponto crítico é quando x for igual a 2. Por quê? Porque x igual a 2 vai ser 2 menos 2 aqui dentro desse parênteses. Não importa esse cara e esse cara aqui, ó, dentro desse parênteses aqui, x igual a 2 vai dar zero aqui dentro. E 0 vezes 12x vezes 2 e vezes 2 mais 1 vai dar tudo zero. Então, o outro ponto crítico é x igual a 2. E o terceiro caso é x igual a menos 1. Porque se eu trocar aqui dentro desse parênteses x por menos 1, vai dar zero aqui dentro. Vezes tudo isso aqui, vai dar zero também. Então, qual é o ponto? É você pegar a derivada e você igualar ela a zero. E quando que ela é igual a zero? Aí, um jeito fácil, nesse caso, como é uma função, né, de grau de expoente 3, fica mais fácil reagrupar dessa forma. Então, isso aqui depois eu reviso com vocês, tá certo? Então, nós encontramos 3 pontos em x crítico. Se nós temos 3x críticos, então nós teremos 3 y críticos.
A cada x crítico corresponde a um y crítico. 3x críticos correspondem a 3y críticos. Então vamos lá. Agora que a gente encontrou um x crítico, o segundo e o terceiro, vamos substituir cada um na função original. Olha só, a função original, que ela era dada por 3x à quarta, menos 4x ao cubo, menos 12x ao quadrado, mais 5, quando eu colocar o primeiro x crítico aqui, ó, eu gosto de fazer em ordem crescente, que fica mais fácil. Então, quando eu colocar em ordem crescente, eu vou usar o primeiro, menos 1, depois 0 e depois 2, tá? Se eu colocar x igual a menos 1, a função, essa função aqui, ó, que é a função original, quando x valer menos 1, você vai fazer a conta, né? Pode fazer na calculadora e vai dar 0. Portanto, quando o x valer menos 1 e o y valer 0, é um ponto em que a derivada é nula, ou seja, aquele ponto de reversão do gráfico. Agora, quando eu colocar f de x igual a 0, que é o segundo ponto crítico, e eu fazer a conta, eu vou encontrar um y crítico igual a 5. Ou seja, quando x estiver valendo 0 e y estiver valendo 5, exatamente naquele ponto do plano cartesiano, a curva vai estar fazendo uma reversão, é onde a derivada for nula. E usando agora o terceiro ponto crítico, que é f da função de x igual a 2, quando eu colocar na função original e resolver, eu vou achar um y igual a menos 27. Então, observe, quando y valer menos 27 e x estiver valendo 2, é o terceiro ponto crítico, é um ponto de reversão. E nós temos, então, 3 pontos no plano cartesiano. Quando x valer menos 1 e y valer 0, quando x valer 0 e y valer 5, e quando x valer 2 e y valer menos 27. Agora você vai pegar esses pontos e coloca no plano cartesiano. E você vai juntar eles. Só que toda vez que você for juntar eles, exatamente quando você passa por esse ponto, tem uma reversão. Então, nesses 3 pontos aqui é onde a derivada for nula. É onde a derivada for nula. Repare, em x igual a menos 1, né? E y igual a 0, que é esse ponto aqui, ó, a curva está mudando. A derivada é igual a 0. Em x igual a 0 e y igual a 5, que é esse ponto aqui, ó, é um ponto de máximo. E aqui em x igual a 2 e y igual a menos 27, aqui, ó, é um ponto de mínimo. Se eu fosse agora classificar entre mínimo e máximo, né? Aqui seria um mínimo local, um máximo absoluto e um mínimo absoluto, certo? Então vamos lá. Eu espero que você reveja de novo essa aula, porque ela nada mais é do que uma regra, tá certo? E vai ser muito importante para o esboço de gráfico, para você entender como é que o gráfico ele se comporta. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é você pegar a função e derivar ela. Quando você derivar essa função, você vai igualar ela a 0. Quando você iguala essa função a 0, você vai encontrar um valor para x. Esse é o x crítico. Pega o x crítico que você tirou lá da derivada igual a 0 e retorna ele para a função original. Quando você retorna ele para a função original, você encontra o y crítico, que é o y que vai corresponder ao ponto no eixo das ordenadas, que vai lhe mostrar o ponto onde a derivada, né, vai ser igual a 0. Tá certo? Muito obrigado pela atenção de todos. Eu vou estar enviando uma lista para vocês, tá? E essa lista ela é completa, com todo o conteúdo de esboço de gráfico. Então, se atentem. Este assunto que eu mostrei nessa aula trata-se apenas, tá, da parte inicial dessa lista, que é a parte de pontos críticos. Futuramente, nós vamos ver onde tem a função crescente e decrescente e o teste da segunda derivada, que é onde a função tem uma reversão de baixo para cima ou de cima para baixo. Quando a gente juntar essas 3 regras, vamos conseguir esboçar qualquer curva, tá certo? Muito obrigado pela atenção de todos e vejo vocês em breve. Até mais!